Olá pessoal, hoje a gente começa com a ação civil pública, é a última ação constitucional. Nós já vimos habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular por meio das videoaulas e vimos o mandado de segurança, no início do semestre. Hoje a gente conclui as ações constitucionais com essa ação que é muito parecida com a ação popular, tá certo? Na verdade, elas se prestam a proteção do mesmo bem jurídico, do patrimônio público, do patrimônio histórico, cultural, meio ambiente, direitos coletivos, direitos difusos em sentido amplo. Então, são ações muito parecidas, são ações de cunho coletivo. Mas vou falar basicamente das diferenças e você vai entender por que existem as duas, Então, eu vou começar com a definição, A ação civil pública, gente, ela é considerada uma ação constitucional, embora ela não esteja prevista lá no artigo 5º. Ela está prevista lá no artigo 129 e foi colocada de uma maneira, assim, muito discreta nas competências do Ministério Público. Aí tem lá no artigo 129 dizendo que o Ministério Público é apto à propositura de ação civil pública, etc. Só que não só o Ministério Público vai poder ajuizar essa ação, embora seja mais comum, o grande legitimado, o que é mais comum a gente ver, é o Ministério Público ajuizando ações civis públicas. Mas nada impede, que outros legitimados também possam fazer o uso dessa ação. E aí eu vou já falar quem são esses legitimados, Mas enfim, ela é considerada uma ação constitucional e tem uma lei que regulamenta, é a Lei 7347, de 85, e é uma ação que ela é prevista desde antes da Constituição de 88, não se trata exatamente de uma novidade da Constituição, mas a partir da Constituição de 88 a gente teve um crescimento forte dos direitos coletivos e da atuação do Ministério Público também. Então é possível dizer que depois da democratização e da nossa Constituição de 88, foi uma ação que passou a ser muito utilizada e muito importante no equilíbrio ou na garantia desses direitos difusos e coletivos, como o meio ambiente, como direitos de minorias, como patrimônio público, histórico, cultural, enfim, uma gama de direitos que interessam a toda a coletividade, tá certo? Então vamos lá para a definição, Eu tô seguindo a nota de aula, Você pode encontrar lá no material didático, a nota de aula sobre ação civil pública, começando com a definição para quem gosta de anotar, A ação civil pública, ela pode ser definida como ação constitucional destinada à proteção de direitos coletivos lato sensu. O que são direitos coletivos lato sensu? Quando a gente estudou o mandado de segurança, eu já expliquei isso a vocês em sala de aula. Não sei se vocês lembram, mas os direitos coletivos lato sensu, eles são os direitos individuais homogêneos, os direitos difusos e os direitos coletivos estrito sensu, certo? O que são os direitos individuais homogêneos? São direitos que as pessoas envolvidas, elas adquirem normalmente em razão de um desastre, normalmente em razão de um evento, certo? E essas pessoas criam essa relação jurídica em decorrência de um mesmo evento, de um mesmo fato, que normalmente é um desastre. E o dano é quantificável. Cada pessoa vai sofrer um dano de monta diferente, e cada pessoa vai ter direito a uma reparação diferente desse dano. Um exemplo mais comum a ser citado é, por exemplo, o caso de Brumadinho, O caso de Brumadinho, ele está sendo resolvido judicialmente por meio de uma ação civil pública e ela protege direitos individuais homogêneos. Em que sentido? Cada uma daquelas famílias que foram abaladas diretamente com o caso de Brumadinho, teve um nível de violação de direito diferente, no sentido de que algumas pessoas morreram, algumas pessoas se acidentaram, algumas pessoas perderam a casa, enfim, o dano é variável de pessoa para pessoa e a reparação desse dano é quantificável
e cada pessoa vai receber na medida do dano que sofreu, certo? Esses são os direitos individuais homogêneos, também protegidos pela ação civil pública. A gente tem os direitos difusos, que são direitos que não são possíveis de serem mensurados, de serem quantificados, porque eles atingem a toda a coletividade de um modo geral e de modo igual, certo? Não tem como identificar quem são os sujeitos que tiveram seus direitos efetivamente violados. Não é possível quantificar em números. Por quê? Porque é toda a coletividade que é abalada por essa violação, certo? O caso, por exemplo, que eu posso mencionar é o das barracas da Praia do Futuro, certo? Também é um processo que está sendo discutido via ação civil pública e o Ministério Público ajuizou essa ação civil pública em decorrência das irregularidades da existência de várias barracas na Praia do Futuro que, além de prejudicar o meio ambiente, né, estão lá de forma irregular, né? Então lá tem verdadeiros parques aquáticos no meio da praia, na areia, que em tese, né, é pública, né? E aí, enfim, existe uma necessidade de proteção ambiental, social, e por isso foi ajuizada a ação civil pública, né, para proteção do meio ambiente e dos direitos coletivos em geral. Apesar de que esse caso é polêmico, porque, por outro lado, né, falando sobre a defesa nessa ação civil pública, as barracas da Praia do Futuro têm a questão da valorização do turismo, a questão econômica, a questão de movimentar, né? Isso em funcionamento normal, não em tempos de isolamento, mas de milhares de empregados que dependem diretamente dessas barracas, enfim. Mas eu não tô falando da defesa, tá certo? Eu tô falando do motivo pelo qual a ação civil pública foi ajuizada, para proteção de um direito difuso, de um direito que vai valer para toda a coletividade. Mas depois eu falo especificamente dessa ação das barracas da Praia do Futuro, até porque o trabalho que vocês vão fazer na próxima semana, que tá lá no nosso cronograma, é sobre esse caso, tá? Vou deixar postado a petição inicial para vocês verem dessa ação civil pública e também a sentença para vocês analisarem no trabalho que vai valer ponto para a V2, que eu vou disponibilizar na próxima semana. Pois sim, então é um exemplo de um direito difuso, certo? E os direitos coletivos estrito sensu são direitos que eles pertencem a pessoas integrantes de um determinado grupo, de uma categoria ou de classe que é possível de identificar, né? É identificável ou identificada, e são unidas por uma relação jurídica em comum. É o caso de a proteção dos filiados de uma associação, dos sindicalizados em relação ao sindicato. É assim, a proteção de uma certa categoria econômica, por exemplo, uma certa categoria profissional. Enfim, você tem como identificar quem são as pessoas, e todas as pessoas, elas tiveram seus direitos violados da mesma forma. Todo mundo vai receber de forma igual, tá certo? Não sei se ficou claro, mas na verdade é só uma revisão do que a gente já tinha visto dessa parte de direitos coletivos, né? Por que eu disse tudo isso? Porque eu falei que a ação civil pública era ação constitucional destinada à proteção de direitos coletivos lato sensu, incluindo aí nesse direitos coletivos lato sensu, direitos difusos, direitos individuais homogêneos e direitos coletivos estrito sensu. E aí é uma ação constitucional que pode ser movida pelo Ministério Público, mas não só. Pela administração direta e indireta, tá certo? Então é possível que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, enquanto membros da administração pública direta, e também autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, como membros da administração pública indireta, também podem ajuizar essa ação, e também algumas entidades privadas, como as associações, também podem propor essa ação. Tá? Então, ela é uma ação que tem vários legitimados. A Defensoria Pública também pode, certo? Então, Ministério Público, Defensoria, Administração Pública direta e indireta, e alguns entes privados, né? Entes da sociedade civil privada, como as associações. A ação civil pública, ela tanto pode se prestar para
resolução de um problema que já aconteceu, né, para reparação de um problema que já aconteceu, como é o caso do Brumadinho, como é o caso das barracas da Praia do Futuro, como pode também ser ajuizado para evitar que o dano aconteça. Pode ser uma ação civil pública preventiva. E aí, como exemplo, a gente tem a ação civil pública que foi ajuizado para não construção do viaduto do Parque do Cocó, né? Não sei se vocês lembram, agora me falhou a memória o ano, mas talvez 2012, 2013, por aí, houve uma grande confusão aqui em Fortaleza a respeito daquele cruzamento da Engenheira Santana Júnior com Antônio Salles. O governador da época, o Cid Gomes, ele tinha feito, né, o projeto, determinado a licitação e tudo, para a construção do viaduto que hoje existe, né, que hoje corta a Antônio Salles e a Engenheiro Santana Júnior. E na época, para que isso fosse ser construído, precisava tirar uma parte do Parque do Cocó, né? Uma parte do Parque do Cocó precisava ser desmatada. E aí o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para não construção desse viaduto. Foi uma ação civil pública preventiva. Como vocês podem ver, né? Essa ação civil pública, no final das contas, foi julgada improcedente, né? Não deu certo, tanto que o viaduto está aí. Mas é um exemplo, né, de uma ação civil pública preventiva, que deu muita confusão na época e tudo. Que mais? Então, o que é que difere a ação civil pública da ação popular? É basicamente nos legitimados, certo? Se você lembrar o vídeo da ação popular, ela é uma ação do cidadão, necessariamente, pessoa física, né, contra o Estado. E a ação civil pública é uma ação que muitas vezes ela é ajuizada pelo próprio Estado, certo? Porque é Ministério Público, Defensoria, Administração Pública Direta e Indireta, né? Tem só as associações como legitimados privados, mas, em regra, a ação civil pública é uma ação do próprio Estado contra quem? Pode ser ou contra o próprio Estado ou contra um particular, tá certo? Então, a diferença entre a ação popular e a ação civil pública não está no bem jurídico tutelado. Não, o bem jurídico tutelado é o mesmo, é o patrimônio público, são os direitos coletivos, etc. Mas a diferença está na legitimidade. Enquanto a ação popular é uma ação do cidadão, pessoa física, contra o Estado, e aí quando eu falo Estado, eu estou falando ou a nível municipal, ou estadual, ou federal, né? E a ação civil pública é uma ação que normalmente é movida pelo próprio Estado, em termos de Ministério Público, Defensoria, Administração Pública Direta e Indireta, né? E aí a gente tem como observação algumas entidades privadas que são legitimadas também, mas em regra é pelo próprio Estado. E que a ação civil pública pode ser ajuizada contra o Estado ou contra particulares, certo? Então, veja, essa ação civil pública do Parque do Cocó, ela foi ajuizada pelo Ministério Público contra o governo do estado do Ceará. A ação civil pública das barracas da Praia do Futuro, ajuizada pelo Ministério Público contra as barracas da Praia do Futuro, que são particulares, né? E contra a Prefeitura de Fortaleza. A ação civil pública de Brumadinho, né? A ação civil pública do Ministério Público contra a Vale, né? Então, pode tanto ser contra empresas privadas, como a Vale, como pode ser contra o Estado, como essa do Parque do Cocó. Ou a ação civil pública que foi ajuizada recentemente, o presidente da República anunciou uma campanha, que é o Brasil Não Pode Parar, né? Que ia ser veiculada para desestimular o isolamento social, etc. E aí o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, que foi julgada procedente em liminar, e mandando suspender essa campanha, era uma campanha milionária, inclusive, mandando suspender, não vai ser veiculado porque atenta, né, contra direitos coletivos, direito à saúde, toda essa questão da crise sanitária pela qual a gente está passando. Então, acho que dei vários exemplos de ações civis públicas, deu para entender, né, mais ou menos qual é a sua finalidade, para que serve e a diferença em relação à ação popular. Tá? Pode haver ação popular e ação civil pública sobre o mesmo tema? Pode, às vezes o cidadão ajuiza a ação popular
o Ministério Público não tem conhecimento e ajuiza uma ação civil pública, pode ser também. O que é que vai acontecer nesse caso? As ações vão ser reunidas no juiz prevento, né, no primeiro juiz, ou da ação popular ou da ação civil pública, o primeiro juiz que se tornar prevento, né, vai ser o juiz responsável pelo julgamento de todas as causas relacionadas àquele fato. Tanto por meio de ação popular como por meio de ação civil pública. Então, muitas vezes, o fato, aquele problema, aquele bem jurídico que foi violado, ele pode ser tutelado tanto por meio da ação popular como pela ação civil pública, e aí não tem problema, elas serão reunidas e julgadas pelo mesmo juiz, tá? Que mais? Passando para frente. Em relação à legislação aplicada, nós temos a Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, mas também é aplicado, gente, o CDC, certo? Código de Defesa do Consumidor, isso mesmo, né? Pelo fato do direito do consumidor ser um direito difuso também, lá tem algumas regras importantes sobre ações civis públicas que a gente vai estudar ao longo dessa aula. Além do CDC, o CPC, né? O Código de Processo Civil, ele também é aplicado de forma subsidiária. Até porque a ação civil pública, assim como a ação popular, elas não seguem um rito especial. É diferente do mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, que seguem um rito especial. Aqui não, a ação popular e a ação civil pública, elas seguem um rito ordinário do processo civil. Tem audiência de instrução, tem audiência, pode haver conciliação, e aí eu já falei essa observação no vídeo da ação popular. É possível conciliar não sobre o direito em si, porque são direitos indisponíveis, né, os direitos coletivos, mas é possível conciliar sobre a forma de reparação do dano, se vai ser em quantas vezes, em quanto tempo, enfim, de que forma o dano vai ser reparado, né? Então, isso pode ser discutido por meio de uma conciliação. Então, tem audiência de conciliação, tem audiência de instrução, pode haver toda a produção de provas, de perícias, e normalmente tem, de depoimento pessoal, de testemunhas, então às vezes são processos muito longos, certo? A ação das barracas da Praia do Futuro, ela tem anos que ela tá rolando, né? A de Brumadinho também já faz tempo que aconteceu o fato, a lá da São Marco também, né? Lá de Mariana, são ações civis públicas demoradas, porque seguem o rito do processo civil comum, elas não têm prioridade para julgamento, tá? Enfim. Passando para frente, nós temos em relação ao cabimento, né, de acordo com a Constituição, a ação civil pública vai ser cabível sempre para a proteção do patrimônio público, meio ambiente, consumidor e outros direitos coletivos. E o artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública vai colocar alguns exemplos, né? Então, para proteção de índios, para proteção de grupos raciais, para proteção de minorias em geral, para a proteção da ordem urbanística, direito ao meio ambiente, consumidor, etc. Agora, o artigo 1º, ele não é taxativo, tá certo? A ação civil pública, ela vai servir para a proteção de qualquer direito coletivo lato sensu, seja ele difuso, individual, homogêneo ou coletivo, certo? Em relação à legitimidade ativa, nós temos, como eu já disse, Ministério Público, Defensoria Pública, Administração Pública Direta, ou seja, estados, membros, municípios, Distrito Federal, União. Nós temos a Administração Pública Indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações. E nós temos algumas entidades particulares que podem ser também autores da ação, por exemplo, as associações civis, né? Desde que elas estejam em funcionamento há pelo menos um ano, e desde que elas tenham como finalidade a proteção de direitos coletivos, sejam eles meio ambiente, seja a proteção de grupos minoritários, ou a proteção do patrimônio público, ou patrimônio histórico, cultural, etc. É possível litisconsórcio facultativo, quer dizer, a união de mais de um réu, litisconsórcio ativo, né? Ainda estou falando de legitimidade ativa. Então, é possível a união de mais de um autor para a propositura da ação. E aí, a lei diz da ação civil pública, se o Ministério Público não atuar como autor, ele participa necessariamente como fiscal da lei, ele vai estar sempre acompanhando o andamento da ação civil pública. E se por acaso
um dos autores abandonar a ação, por exemplo, a associação civil ajuizou a ação civil pública e depois abandonou. O Ministério Público ele pode assumir, né, a autoria da ação, pode continuar com a ação, assim como na ação popular, tá? Em relação à legitimidade passiva, nós temos que podem ser réus tanto pessoas físicas quanto jurídicas, sejam elas entes públicos como entes privados, quem tiver concorrido para o dano, tá? Então, nesses exemplos que eu dei, veja só, ação civil pública contra o Bolsonaro, contra essa campanha aí, né, do Brasil Não Pode Parar, foi do Ministério Público contra a União, né, em nome do presidente da República, mas contra a União. A ação civil pública contra o caso de Brumadinho, contra a Vale, né, que é uma empresa privada. Então, a ação civil pública em relação as barracas da Praia do Futuro, envolveu tanto as barracas da Praia do Futuro como réus. Essa ação, gente, tem 153 réus, eu acho. É porque são as barracas tudinho, que estão tudo irregulares. As barracas da Praia do Futuro, que são entes privados, e que mais? Contra também o município de Fortaleza, né? Então, pode tanto ser entes públicos quanto entes privados, como réus, pessoas físicas como pessoas jurídicas, quem tiver efetivamente concorrido para o dano. Em relação... E pode haver litisconsórcio passivo, né? É possível que a ação tenha vários réus. Normalmente, é uma ação que tem vários réus. Em relação à competência, ela vai ser definida em razão do local onde ocorreu o dano. Então, por exemplo, a ação civil pública contra as barracas da Praia do Futuro foi ajuizada necessariamente aqui em Fortaleza. Do cruzamento da Engenheiro Santana Júnior, do viaduto, também no município de Fortaleza, certo? Aí, às vezes, o dano ele ultrapassa os limites de um município. Quando isso acontece, você pode ajuizar em qualquer uma das comarcas. Por exemplo, se atingiu 2 ou 3 municípios, qualquer uma das comarcas você pode ajuizar. Se ela teve um dano de âmbito estadual ou que envolveu quase todo o estado, você deve ajuizar, na capital desse estado, tá? Então, a de Brumadinho, ela foi ajuizada em Belo Horizonte, justamente respeitando essa regra, porque não foi algo que vai ter, não é algo que vai ter dano só em Brumadinho, né? Então, foi ajuizada em Belo Horizonte, que é a capital do estado. Se envolver mais de um estado, é possível ajuizar ação civil pública na capital de qualquer um dos estados. E se for de âmbito nacional, você pode ajuizar em qualquer uma das capitais dos estados membros, né, da nossa federação, ou no Distrito Federal, tá certo? Isso tá lá no artigo 93 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, tá? Aí, é cabível a antecipação de tutela na ação civil pública, tá? Assim como na ação popular também. Pode ser na forma liminar, quer dizer, antes de ouvir a parte contrária, a depender da urgência, né, que se requer. E, passando para frente, nós temos o chamado inquérito civil. Pessoal, o inquérito civil, ele se assemelha ao inquérito penal que vocês estudam em processo penal, né? O inquérito civil é um inquérito, né? Uma investigação que é aberta pelo Ministério Público, então, de todos os legitimados para a propositura da ação civil pública. O único que é legitimado para fazer inquérito civil, né? Para abrir um inquérito civil é o Ministério Público. O inquérito civil, ele é necessariamente antes do ajuizamento da ação civil pública, então é uma etapa pré-processual para apuração dos fatos, para investigação de provas, para colheita, né, de indícios fortes, de documentos, de perícia. Antes, assim, para aumentar o lastro probatório, né, para, digamos assim, é uma investigação prévia antes do ajuizamento da ação civil pública. Toda ação civil pública precisa de um inquérito civil anterior? Não, certo? O inquérito civil não é imprescindível para a propositura da ação civil pública. Se por acaso o autor da ação, por exemplo, o Ministério Público, já tem todos os dados, todas as provas colhidas, porque chegou até ele através de uma denúncia, enfim, o Ministério Público não precisa abrir um inquérito civil. E os outros
os outros autores são legitimados para a propositura de ações civis públicas e nem tem legitimidade para um inquérito, né? Porque, como eu disse, o inquérito civil é uma prerrogativa do Ministério Público. Os outros legitimados podem propor ações civis públicas sem inquérito civil. E mesmo o Ministério Público, ele não é obrigado a abrir inquérito civil antes de entrar com ação civil pública, tá certo? Então, o inquérito civil é algo que fica à disposição do Ministério Público, mas que não é obrigatório, não é imprescindível para o ajuizamento da ação, tá? Esse inquérito civil, ele pode ser aberto de ofício pelo MP ou a partir de denúncias, ou a partir de uma provocação de particulares, né, de cidadãos, ou de servidores públicos. E o interessante é que a lei da ação civil pública diz assim, no artigo 6º, tá, da lei 7347, qualquer pessoa poderá e um servidor público deverá provocar, né, a iniciativa do Ministério Público para a propositura de um inquérito, né, prestando informações, etc. O Ministério Público, recebendo essa solicitação, né, de um requerimento de abertura de inquérito, ele pode abrir, mas ele pode também arquivar, por entender que não há indício de materialidade, que não há relevância nessa questão, etc. E aí, no caso dele arquivar esse requerimento, o interessado pode recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público e dizer, ei, esse membro do Ministério Público aí está arquivando um inquérito importante e tal, arquivando, quer dizer, um pedido de abertura de inquérito importante. E aí o Conselho Superior do MP vai decidir, ou se fica a favor do MP e realmente não é o caso de abertura de inquérito, ou se é o caso de abertura de inquérito e aí passa para um outro membro do Ministério Público para que ele dê entrada abertura no inquérito, né? E aí, com isso, gente, se respeita o princípio da independência funcional. Os membros do Ministério Público, eles têm independência para dizer quando acham que tem interesse público, quando acham que não, na atuação daquele caso. Então, por isso que o Conselho Superior do MP, quando entende que, vixe, realmente é o caso e existe indício de materialidade aqui dos fatos, de autoria, é melhor a gente abrir o inquérito. Mas aí não passa para aquele que se recusou, vai passar para outro membro do MP que tenha interesse, tá? Que mais? E aí esse inquérito civil vai ser para apuração de fatos, de documentos, né? Uma realização realmente de colheita de provas prévias que vão deixar a ação civil pública mais robusta. Então, por exemplo, antes da abertura da ação civil pública contra as barracas da Praia do Futuro, o Ministério Público teve que fazer uma ampla investigação para ver em que medida aquelas barracas estavam descumprindo a legislação, porque algumas estavam descumprindo só porque não tinham alvará de funcionamento, outras estavam descumprindo questões de tamanho, né? Questão de ter um parque aquático no meio da praia, enfim. Então, houve eu vou mostrar essa ação para vocês, mas houve uma investigação minuciosa de cada barraca daquelas para saber efetivamente qual era o problema em cada uma delas, né? Enfim. Passando para frente, o que mais? Nós temos o termo de ajustamento de conduta, o TAC. Mas, pessoal, vamos fazer o seguinte, como o vídeo já tá ficando muito extenso, eu vou deixar essa parte pra gente discutir na live que vai rolar no dia 28, tá certo? Na próxima terça-feira, a gente volta a discutir a ação civil pública e concluir essa parte da matéria. Tudo bem, gente? Bom dia e até mais!